pessoal, esse é um vídeo da série Unesp QL e o assunto de hoje são as principais doenças virais que acometem as tetas e os úteros das vacas de leite. Eu decidi fazer esse vídeo porque a gente tem recebido ligações do país inteiro reportando esses surtos, fotos, e o pessoal não sabe muito bem o que fazer a campo. E é importante que a gente conheça em detalhes essas doenças, principalmente porque elas são zoonoses muito graves. Elas podem ser passadas das vacas para os humanos, causam lesões sérias, como a gente vai ver daqui a pouco. E isso esse assunto tem que estar bem dominado para o consultor poder instruir o pessoal de campo, o pessoal do campo também saber exatamente com o que está lidando. Então vamos dar uma olhadinha nessas doenças. Isso aqui é um cenário muito comum. Os primeiros estágios dessas doenças virais, a maioria é caracterizado por essas vesículas que acontecem aqui na teta das vacas, e depois elas se rompem e evoluem para vários tipos de lesões particulares, úlceras de vários tipos, depois formam crostas e tudo mais, e muitas vezes em surtos, que acontecem também muitas vezes de forma explosiva. Então nessa fase inicial é difícil diagnosticar, a gente tem que dar uma olhada na evolução de cada uma delas para entender um pouco mais e saber como proceder. A primeira delas, também é mais grave, é a mamilite herpética ou mamilite ulcerativa, uma doença viral causada pelo herpes vírus bovino tipo 2. Aqui no Brasil ela é relativamente prevalente, em algumas regiões existem relatos científicos de 25%, 30% de prevalência. Nós pegamos recentemente alguns rebanhos também com uma prevalência de 40% aproximadamente das vacas positivas para esse vírus. E como os outros herpes vírus, inclusive os humanos, eles têm a característica de latência, ou seja, eles ficam ali sem causar nada. E às vezes quando o gado sofre algum tipo de estresse, mudanças bruscas de alimentação ou de ambiente, ele pode explodir, começar a causar sinais clínicos em formas de surtos muito graves, como vocês podem ver aqui na foto. Normalmente ela começa com vesículas que evoluem para úlceras, muito comum essa descamação da pele, realmente a pele do úbero e das tetas se desprendendo e se necrosando, então muito grave, causa muita dor nos animais. E essas lesões demoram cerca de 2 a 4 semanas para começar a se recuperar. E elas podem resultar também, muito comum, formação de edema de úbere, casos muito graves de mastite. Então primeiro vem as lesões nas tetas, úlceras, crostas, e quase sempre acompanhadas por casos muito graves de mastite. Então, vacas produzindo 30, 40 quilos, em 2 dias não produzem mais nada de leite. É bem grave a situação, inclusive muitos animais não se recuperam mais. Então, essa é a principal evolução da mamilite herpética ou mamilite ulcerativa. Aqui algumas fotos da mamilite herpética, que é um rebanho aqui no Brasil que teve um surto. Então dá para ver aqui as lesões muito sérias, com as lesões ulcerativas na pele muito doloridas, aqui lesões na pele do úbere e aqui também na teta e na base da teta, inclusive com desprendimento aqui, necrose da pele ao redor do úbere. Então muito séria a mamilite herpética bovina. Outra doença comum no mundo todo é a pseudovaríola, também chamada de paravaccínia. A pseudovaríola é causada por um parapox vírus, é uma zoonose também, ela é muito conhecida como nódulo dos ordenhadores, isso acontece muito na mão de quem trabalha com as vacas. E normalmente ela também começa com vesículas, como vocês podem ver aqui, ela evolui para essas pápulas bem características, mais avermelhadas. Elas acontecem bastante em forma circular e em forma de ferraduras. São lesões que muitas pessoas consideram como patognomônicas dessa doença. Também demora algumas semanas para se recuperar, mas elas normalmente evoluem para essas crostas bem grosseiras, crostas avermelhadas, que muitas vezes cobrem toda a superfície da teta. Então essa é a pseudovaríola. Em muitos casos também podem ser acompanhados de mastite, mas em geral ela é bem mais benigna do que a mamilite ulcerativa que a gente viu no slide anterior. Tá? Então, essa é a pseudovaríola causada pelo parapox vírus. Aqui uma doença muito prevalente e importante no Brasil, que é o vírus vaccinia. O vírus vaccinia é causado pelo ortopox vírus.
A história da vacina é muito interessante, não se sabe ao certo como esse vírus foi originado, mas ele foi utilizado muito nas campanhas de vacinação contra a varíola humana, no século passado principalmente, e sabe-se que essas vacas pegavam o vírus dos humanos que foram vacinados. Então o vírus começou a acometer os bovinos e depois ser transmitido das vacas para os humanos e dos humanos para as vacas. Interessante essa epidemiologia do vírus vaccinia. E ele também não é muito distribuído mundialmente, ele ocorre mais aqui na América do Sul e na Ásia, principalmente na Índia. E é uma zoonose importantíssima, comete muitos ordenhadores no Brasil. A gente tem observado um aumento muito grande nas últimas 2 décadas, tá? Tanto em bovinos como humanos, tem muitos surtos na literatura documentando milhares de animais afetados também de ordenhadores. Então, nesse caso, como a gente pode ver aqui na foto, essas vesículas evoluem para pápulas, né? São lesões bem avermelhadas aqui, circunscritas, e depois com formação de crostas e uma redução bastante acentuada na produção de leite. Aqui um trabalho muito bonito, é uma tese de mestrado, Costa, em 2008, lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, mostrando várias lesões. Eles documentaram vários surtos em humanos e animais. Então aqui as lesões nas tetas, as vesículas antes do comprimento. Aqui uma lesão após o rompimento, dá para ver direitinho essa lesão em forma de pápula, que depois evolui para essas lesões mais confluentes. Uma vai se juntando com a outra e formando essas grandes áreas aqui de lesões nas tetas das vacas. E aqui, muito impressionante, vejam só o que ela causa nas pessoas. Então, o vírus vaccinia causa lesão nas mãos, olha só, em qualquer lugar do corpo, na verdade, porque a gente está coçando às vezes o nariz, a boca, nessa região aqui com as mãos. Então, aqui lesões no nariz, aqui perto da boca. As lesões são muito doloridas, tá? Podem causar, isso aqui pode estar até em febre. Então, é um problema muito sério de saúde pública. Então, enfatizando a importância de utilização de luvas para qualquer pessoa que for manipular tetas de vacas, consultores, principalmente os ordenhadores. Tá? Isso é uma obrigação nossa muito importante, transmitir essa mensagem para os ordenhadores que estão trabalhando com as vacas. Então, as lesões em humanos são bastante sérias. Os diagnósticos de todas essas doenças é muito difícil de fazer clinicamente, embora a gente veja algumas diferenças aí particulares entre elas, mas o diagnóstico ele é feito principalmente por técnicas moleculares, principalmente a técnica de PCR. Então, essa técnica vai isolar o DNA do vírus e assim que vai ser feito o diagnóstico. A sorologia também pode ser um diagnóstico de apoio, mas não é importante como o PCR. E o material para mandar, então assim que vocês identificarem essas lesões, tentem aspirar o líquido das vesículas, como mostra aqui na figura, e aí pode mandar esse líquido tanto dentro de um tubinho estéreo pequeno, de plástico, né? Por exemplo, um tubo de Pendorf, ou mesmo dentro da seringa estéreo, sem problema nenhum. E principalmente as crostas. As crostas são materiais muito bons para se isolar o vírus do PCR. Também é válido enviar leite, né? O sangue para fazer sorologia, até o sangue total também em alguns casos. Mas esse diagnóstico ele é feito no Brasil com muita qualidade no Instituto Biológico. A gente está acostumado a trabalhar lá com o Instituto. Então existe um website, é só preencher o formulário de encaminhamento, falar com o pessoal lá que vocês estão mandando as amostras, que eles fazem um diagnóstico muito bem feito, tá bom? Então não deixe de fazer isso, é importante demais diagnosticar, para a gente ter uma noção da epidemiologia, isso tem que ser reportado, e principalmente para a proteção das pessoas que estão trabalhando com as vacas. Tá? O tratamento, nenhuma delas tem uma droga específica, que seja uma droga antiviral que funcione contra isso, então o tratamento é genérico, é sintomático. A primeira coisa, quando observar trabalhadores com esse tipo de lesão, encaminhar imediatamente para um serviço de saúde pública. Tá? E quanto aos animais, como eu disse, tratamentos sintomáticos, usar DIPINs, pré-DIPIN, pós-DIPINs, com ação viricida que não sejam muito irritantes para a pele. Então, por exemplo, iodoglicerinado, clorexidina, evitar realmente o uso de produtos cáusticos. Pomadas cicatrizantes também, passar frequentemente nas tetas é bastante válido para tentar recuperar o epitélio. E o manejo, né, em primeiro lugar, sempre utilizar luvas para trabalhar com vacas em ordenha.
segregar esses animais num lote no final da ordenha para tentar minimizar a contaminação das teteiras de uma vaca para outra, né? A higiene de ordenha também é fundamental, então sempre usar de novo, né, os antissépticos, uma toalha de papel para cada quarto é muito importante para ir de itens adequados e também manter todo o equipamento bem higienizado, baldes, panos, tudo isso, qualquer utensílio que for utilizado. Então essas são as doenças virais, espero que tenha colaborado para vocês saberem como proceder no campo, elas são muito comuns, de novo, elas realmente produzem grandes prejuízos às vacas e também afetam os humanos, então muito cuidado com isso no campo, por favor espalhem essa mensagem para os ordenhadores e qualquer dúvida a gente vai estar à disposição. Muito obrigado por assistir.